Boa noite, amada igreja. O Ness assistiu. Bom, é com muito prazer, primeiramente, poder estar à frente do trabalho novamente. É motivo de gratidão ao nosso grandioso, bondoso, misericordioso, nosso Deus, porque se não fosse pela misericórdia dele e a graça que superabundou sobre cada um de nós, certamente eu não estaria aqui em cima, os irmãos não estariam aqui também nesse templo onde nós utilizamos para prestar esse culto público ao nosso Deus. Então, como foi inclusive pregada a mensagem ontem, no SEBRA, na formatura, nós temos que sempre ser humildes, sempre saber que nós não passamos de pó diante de Deus, e é para lá que um dia, quando essa matéria se for, nós vamos voltar. Então, queria deixar aqui a amada igreja também como boas-vindas. Inclusive é um dos títulos da nossa mensagem de hoje, onde está escrito em Salmos 90, versículo 12, onde nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, que assim seja em nossas vidas. E nesse momento eu convido a amada igreja a entrar em atitude de oração. Você também que está nos assistindo nas redes sociais, entre em atitude de oração. Esqueça o mundo lá fora, esqueça tudo que se passou durante o seu dia hoje e tente se concentrar somente na palavra do nosso Deus, e tudo que vamos fazer que seja para a sua honra e para a sua glória. Oremos. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, nós queremos exaltar o Teu santo nome, e queremos, em forma de exaltar o Teu santo nome, queremos Te agradecer, porque só em Te agradecer isso já enaltece o Teu nome, porque tamanha é a Tua misericórdia, Pai, como eu acabei de mencionar, tamanha é a Tua graça que superabundou nas nossas vidas, miseráveis pecadores. Mas hoje nós continuamos, Pai, sendo pecadores, mas tem um detalhe muito forte: hoje lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, meu Deus, que não é mérito nenhum meu, nem de ninguém, mas é mérito Teu, Pai, porque o Senhor é um Deus sublime, Tu és um Deus grandioso, meu Deus, a qual implantou esse plano da redenção sobre cada um de Teus filhos, Pai. Eu Te agradeço por cada irmão meu, Pai, que está aqui hoje, que se faz presente aqui hoje nesse templo para prestar esse culto público, por cada irmão nosso, Pai, que está aí nas redes sociais nesse momento, Pai, nos escutando. Eu Te peço, tenha misericórdia de nós, que tudo que nós viemos fazer não seja, Pai, para a nossa glória, jamais, nunca, mas que seja somente para a Tua glória, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Seja, Pai, com os pastores dessa igreja, o pastor Elias, seja com seu ministério como um todo, seja com o pastor Neto também, com as suas atribuições deles como pastores, de cuidar de ovelhas, de tocar, enfim, cada atribuição deles, mas seja também conosco, a igreja de Cristo, que nós possamos estar aqui, Pai, com apenas um propósito: servir ao Senhor de todo o nosso coração, e nos ajuda a esquecer tudo que passamos, e que possamos estar aqui focados apenas em servir ao Senhor. Assim eu Te peço perdão pelo meu pecado, pelo perdão pelos pecados da Tua igreja, e que tudo que nós viemos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu Te oro e Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Nesse momento vai estar aqui à frente o pastor Elias. Hoje ele é músico, hoje ele é cantor também. Ele vai estar à frente dos cânticos, dos hinos da igreja. E junto eu convido a amada igreja para nós cantarmos o cântico que tem por título: Aqui viemos Te adorar. Vamos adorar aqui ao que está sentado. Perdão. Vamos então cantar.
Aqui viemos adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para teu louvor, Senhor Jesus tem salvado. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que as nossas vidas no altar de Deus confiem a nossa oração. Homens, aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus tem salvado. Mulher, aqui viemos por amor, da nossa adoração, que as nossas vidas no altar de Deus confiem a nossa oração. Todos vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Ainda com a presença do pastor Elias aqui à frente, convido a amada igreja. Irmãos, vou pedir por duas vezes a gente ficar em pé, porque na leitura eu vou solicitar também, mas eu queria que a igreja, por gentileza, se põe de pé em reverência também à palavra de Deus, para nós juntos louvarmos com todo o nosso fôlego que há dentro de nós, porque somente Deus é digno
nós possamos exultar o seu nome. Eu convido desta vez a igreja a abrir os seus hinários, ou vem aqui na nossa cola também, o hino de número 15, que tem por título Exultação. A Deus em glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça, foi assim Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu com os santos em luz, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus nos nomina rasgos de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai ter-o sentado na glória do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém, amado. Amada igreja, convido aqueles que já sentaram, por gentileza, a se pôr de pé, ou continuar aqueles que já estavam, para juntos nós fazermos a leitura da palavra do nosso Deus, que foi inspirada por mais de 40 homens em épocas diferentes, e essa é a revelação bendita do nosso Deus, que se encontra no 4º livro de Salmos, Salmos de número 90. Vamos ler todo esse livro. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. E aqueles que não, misericórdia. Leiamos então o que nos diz a palavra do nosso Altíssimo Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte,
São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, amada igreja? Amada igreja, pode se assentar. Nesse momento, chamar o nosso instrumentista, um deles, nosso cantor, pastor Elias, para novamente nós cantarmos o hino de número 201, que tem por título O Novo Nascimento. Um rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. Um rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender que importa é nascer, importa é nascer, importa é nascer. Com voz infalível disse Jesus, importa é nascer. As irmãs, vós filhos, Pai ao Senhor, que sempre nos chama com eterno amor. Ouvi o Senhor nos acessa em dizer, importa é nascer. Todos, importa é nascer, importa é nascer. Com voz infalível disse Jesus, importa é nascer. Os homens, ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa é nascer, importa é nascer, importa é nascer. Com voz infalível disse Jesus, importa é nascer. Todos, se amados no céu desejais encontrar, levei vossas nuvens
mas a Deus confessa, e a ordem de Cristo com fé acolher, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Amém. Glória seja dada somente ao nosso Deus. E esse hino, o refrão dele já resume tudo. O que importa de fato é renascer diante de Cristo. Nesse momento, dando continuidade, eu gostaria de pedir de forma voluntária, não queria apontar um irmão, mas eu queria dizer que aquele irmão que sentia vontade, desejo no seu coração de orar, e você vai orar agradecendo essa primeira parte e também intercedendo pela mensagem de logo mais. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. E agora te pedimos que o Senhor ilumine o coração do teu servo para expor a tua palavra e que a tua palavra adentre em nossos corações. Que o Senhor retire de nós pensamentos que venham a desviar a nossa atenção para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos fale. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar este momento de comunhão em congregação e aceite este culto devotado ao Senhor. E isso nós te pedimos, ó Deus, ainda que todos aqueles que escutam a palavra, que ouvem a mensagem dentro da tua vontade, que o Senhor salve. E é isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento, vamos daqui à frente. O pastor Ulisses vai dar continuidade à programação desta noite. Eu quero saudar a igreja na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor Neto, veja onde eu estou logado e tire um pouco do grave e ao agudo, esse primeiro carro. Isso. Enquanto o pastor Neto me ajuda, como sempre aí, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, acompanhando ou aqui presencialmente ou na transmissão, certo? Eu gostaria de agradecer a todos os visitas, eu gostaria de destacar aqui algumas pessoas. Eu queria destacar a Bilva, que está em casa, mas esses dias está aqui conosco, e também a família da Abdias, que está todos aqui. A Abdias está aqui conosco, seja bem-vindo, Abdias. E nós temos a senhora aqui que já faz pelo menos alguns dias que ela está vindo, né? Se alguém puder me ajudar aí com o nome, depois eu ficaria grato, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso, eu estou achando bastante grave. Acho que o grave é o último de baixo.
Não era bem esse. Tem uns 4 aí, 4 primeiro. Aí tem o Bas, que eu acho, chamado Bas, eu me chamo de grafo de Bas. Ok. Meus queridos irmãos, foi da vontade de Deus que eu não estivesse aqui no ano novo, mas, pelo contrário, eu estivesse doente. E eu tinha praticamente 3 lições básicas para apresentar para vocês. 3 lições básicas. Eu gostaria de hoje à noite trazer essas lições. Eu começaria lendo o que diz Salmo 90. Salmo 90, verso 1 e verso 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A primeira lição que eu gostaria que os irmãos, ou melhor, a primeira lição que eu entendo, só para ficar mais claro a forma, que nós deveríamos ter aprendido, crescido, desenvolvido de 2020 para 2021, é que apenas Deus tem o controle absoluto e inalterado dos seus planos. E isso deve nos trazer conforto, segurança e alívio. O ano de 2020 fez com que o mundo mudasse o seu planejamento. A única pessoa que não mudou o seu planejamento foi Deus. Abra comigo Jó 42. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Apenas Deus tem a capacidade de controle absoluto e de total seguimento inequívoco, sem errar, sem parar, sem falhar dos seus planos. E isso traz para o crente uma confiança, porque esse é o Deus, o nosso Deus. E nós sabemos, como diz lá em Efésios, que Ele tem um bom propósito para aqueles que são seus. Ele tem um bom propósito para a nossa vida. Mas também isso deve nos trazer alívio, porque quando os nossos planos não dão certos, ao invés de ficarmos frustrados, nós sabemos que os nossos planos, acima de tudo, estão sob a orientação de um Deus que planeja e que trabalha por nós. Salomão, um homem que teve muitas coisas na vida e que fez muitos planejamentos, ele escreve no Salmo 127: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E aí ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sim, irmãos, muitas pessoas, inclusive crentes, entraram em parafuso, em depressão, em aborrecimentos, em crises, porque o que tinham planejado para 2020 não aconteceu, principalmente por conta da mudança das questões da pandemia. Mas aqueles que descansam no Deus soberano, aqueles que descansam nos planos de Deus, aqueles que descansam na vontade de Deus, fazem como diz a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é algo importante para nós. Nossos planos, nós os fazemos,
porque é bíblico planejar, mas a realização deles estão totalmente sob a soberania e a vontade e a orientação de Deus. É por isso que o sábio diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele até diz que a sorte é lançada no regaço, mas o resultado é dado por Deus. Meus irmãos, quantas pessoas tiraram inclusive a própria vida porque os seus planos foram totalmente frustrados. Quando nós dependemos do Senhor, nós começamos a perceber que nem os nossos ficam frustrados, porque os nossos estão totalmente alicerçados na vontade de Deus. E você vai vendo Deus trabalhando no discurso e no recurso dessa caminhada. Isso implicitamente nos mostra a nossa fragilidade, e é por isso que nós devemos depender de Deus. Meus irmãos, eu tinha planejado várias coisas pessoalmente para o final de ano. Aí veio um mosquitinho, aquele ferrãozinho de nada, e destruiu 22 dias de planejamento, bem dizer. Um mosquitinho. É por isso que Tiago nos alerta. Abra para a carta de Tiago. Verso 13. Tiago 4, eu não falei o capítulo, né? Tiago capítulo 4, verso 13. Olha o que ele diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aí o autor diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas ele vai além, ele diz: agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui ele está falando sobre dar e deixar o seu futuro na mão de Deus, deixar a sua vida, os seus planos na mão do Senhor. Você os faz, você planeja, mas diz: Senhor, minha vida está entregue nas suas mãos, ela depende do Senhor, e tudo que eu faço, o que eu tenho, o que eu sou, é produto da tua obra e depende da tua providência, da tua boa mão na minha vida. Muitos crentes viveram 2020 frustrados, porque não tinham aprendido ainda a depender totalmente sua vida de Deus. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer aqui para os irmãos, sabe, dar aqui uma máscara de super pastor espiritual de que eu não fiquei preocupado, em vários sentidos: financeiro, desenvolvimento da igreja, assistência da igreja. Mas Deus foi trabalhando em muitas áreas da minha vida, que eu fui vendo não só o quanto eu estava perdendo de oportunidade de servir a igreja, como também de louvar e desenvolver para a glória dele. Quando nós aprendemos que o curso da nossa vida está nas mãos de Deus, nós nos deixamos livres para Ele mudar conforme Ele quer, e nós estamos felizes com isso. Nós estamos contentes porque vemos que Deus está trabalhando na nossa vida. Por último exemplo, nós temos Paulo. Paulo desejava evangelizar uma certa área, e ele começa a perceber que o Espírito não deixa.
Ele tenta outro lugar, ele diz: o Espírito não permitiu. Finalmente, em uma visão noturna, ele vê um macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu, Deus está querendo que eu vá para lá. E ali naquele local, ele evangeliza a partir de na beira do rio, na praia, uma mulher. Ali há a conversão, eu creio, de uma menina endemoniada, de um carcereiro. Ali nasce uma igreja que desde o princípio é uma igreja apegada a Paulo e a sua obra missionária. Tanto é que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz: desde o início vocês têm cooperado comigo. Quando você deixa que Deus cuide do curso da sua vida, você não vai viver frustrado, porque você sabe que os planos do seu Senhor não podem ser frustrados. Segunda lição que eu gostaria que nós tivéssemos desenvolvido, crescido, aprendido a contar no ano de 2021. Foi um ano para nós aprendermos a sermos mais solícitos ou termos mais solidariedade com os outros. Esse tem sido um ano para nós realmente metermos a mão no bolso. Quando eu digo esse ano, estou trazendo 2020 para 2021 e dizer: o pouco que Deus tem me dado, ou muito que Deus tem me dado, é para compartilhar com aqueles que não têm. Foi um ano que Deus mostrou a situação de muitas pessoas para nós, de muita necessidade. Muitas vezes perderam emprego, muitas vezes diminuiu sua renda, muitos deles entraram em colapso financeiro, muitos entraram em questão de saúde, e Deus foi abrindo oportunidades, foi rasgando em nossos corações oportunidades para que nós pudéssemos fazer a obra dele por completa. É interessante que quando nós lemos Efésios capítulo 2, olhe comigo o que diz Efésios capítulo 2. Ele, do versículo 1 ao versículo 3, fala da nossa situação. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele fala da nossa situação, e depois ele diz o seguinte: Efésios 2, a partir do 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é um presente, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras, de nada que nós possamos fazer para que ninguém se glorie. E ele diz, verso 10: pois somos feituras, somos criados à sua imagem, somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E essa é uma das boas obras que Deus tem chamado os seus filhos: auxiliar, socorrer aqueles que estão necessitando. Essa pandemia, esse estado que se tornou o mundo, abriu uma oportunidade para que o nosso coração saltasse de solidariedade em todos os sentidos da vida. E eu louvo a Deus por isso. Você já viu quantas pessoas, quantos crentes têm, eu digo isso é uma coisa boa, quantos crentes têm mudado o seu perfil do Facebook para alguém que fez em algum lugar, graças a Deus, para dizer: ore pelo Amazonas, ore por tal lugar. Eu tenho visto muitos irmãos dedicado tempo para postar no seu WhatsApp, para postar no seu Facebook, para postar no seu Instagram, para postar na sua rede social: ore por fulano de tal, que não está bem, ore pela família tal. Quantas vezes nós vimos isso em tão grande quantidade no meio dos crentes?
Os crentes falavam de filme, falavam de Game of Thrones, falavam de Naruto, falavam de tudo da vida, da Jequiti, né? Herbalife. Mas agora Deus rasgou o coração, quebrou os nossos planos e as nossas comunidades, para que nós pudéssemos ser solícitos com aqueles que estão passando muitas vezes coisas que nós não passamos. Sim, esse ano os nossos dias devem ser contados como dias que aprendemos a ser mais solidários, aprendemos a ser mais unidos, aprendemos a ser aqueles que realmente vivem como irmãos em Cristo, aqueles que vivem. Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Tito, ainda pensando nessa questão das boas obras. Capítulo 2, verso 11. Diz assim, Tito 2 e 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus tem dado muitas oportunidades para nós servirmos a sua igreja, para nós servirmos a comunidade, para nós atendermos aqueles que necessitam. Nesses dias eu tenho testemunhado aqui na igreja vários irmãos, não só pedindo oração por si, pedindo oração pelo colega de trabalho, pedindo oração pelo colega do colega de trabalho, pedindo oração por alguém que nem conhece, mas está dizendo: orem por essa pessoa, é irmão, é primo, é tio de terceiro grau de alguém que eu conheço, eu nunca vi, mas está precisando de oração. Eu tenho visto irmãos que têm simplesmente colocado a mão no bolso e dito: olha, eu vou dar essa oferta, é 10, é 20, é 50, é 100, é 200, para ajudar fulano que abriu uma dívida, ou fulano que está doente, ou fulano que está sem comida. Então Deus deu oportunidade para que a sua igreja seja solidária, seja aquela que está fazendo exatamente o que ele espera quando se encontrar. E eu quero fechar esse ponto com Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. E olha a pergunta dos justos. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Quer dizer, eles não fizeram isso porque estavam interessados em alguma coisa, eles fizeram isso porque a graça de Deus explodia no seu coração. E aí o rei responde para eles, verso 40: em verdade vos afirmo
porque sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Deus tem nos dado a oportunidade de servir ao próprio Senhor Jesus Cristo, quando nós servimos aos necessitados, quando nós servimos aqueles que estão numa condição pior do que nós, mesmo que financeiramente eles possam aparentar ter uma situação melhor. Que essa não é o critério. O critério é: alguém precisa de mim e eu vou servir essa pessoa, porque no fundo eu tenho consciência que eu estou servindo a Cristo. 2020 para 2021 deve ter nos feito contar os nossos dias desta forma. Terceira e última lição que eu gostaria de trazer hoje para vocês: 2020 para 2021 deve ter nos ensinado a contar os dias, aguardando a volta de Cristo. Eu creio que essa pandemia veio deixar claro para todo crente em Cristo Jesus: o Senhor está às portas, o Senhor está aí bem próximo. Abra comigo Mateus 24, você já está no 25, abra comigo Mateus 24. Eu gostaria que você me acompanhasse desde o verso 1 desse capítulo. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes respondeu: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Se eu não me engano, Lucas ou Marcos vai dizer que era Pedro, Tiago, André e João. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda, quer dizer, da vinda do Messias para reinar? E da consumação dos séculos, se é quando essa era vai ser transformada numa nova era, onde o Senhor vai reinar e esse mundo vai ser modificado. Então lhes respondeu, verso 4: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você tem ouvido que talvez essa vacina, muita coisa é, eu não estou falando aqui em teoria de conspiração, estou falando de coisas que a gente vê e lê de verdade. Parece mais uma guerra comercial do que uma busca para a solução das nações. Todo mundo querendo vender a maior quantidade possível para tal lugar, para tal lugar. E agora a gente está vendo, infelizmente, essa dificuldade até no nosso próprio Brasil. Guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. E a tradução corrigida diz que haverá também pestes, pestilência. Meus irmãos, eu tenho orado todos os dias para Deus misericordiosamente não permitir que haja enchente esse ano na nossa cidade, porque senão nós vamos enfrentar Covid, dengue e enchente, que traz todo tipo de mazela também. Mas essa pandemia que atingiu o mundo deve dar certeza ao crente: a palavra de Deus é a verdade, os dias estão se aproximando. Os dias, aquela ampulheta, né, aquilo que tem aquela areiazinha, já está aqui em cima bem pouco. O nosso rei está chegando, o reino de Deus está chegando, o Senhor está próximo. Esses acontecimentos devem nos deixar claro: Cristo está às portas, a palavra de Deus é verdade, os últimos dias estão se cumprindo. Isso deve nos levar a duas atitudes inevitáveis, que eu vou repetir isso no domingo de manhã que vem, se Deus me permitir. Primeiro, a uma vida de santificação, a buscar uma vida correta diante de Deus, porque diante de Deus, o que nós cremos como batismo regular é que quando essa igreja for arrebatada, a igreja estará na presença de Deus, recebendo os seus galardões. Ou então, eu descobrindo que tudo que eu fiz não passou de pó, de feno,
palha, madeira, porque tudo que eu fiz foi apenas para a minha glória e não para a glória de Deus. Quanto mais próximo da vinda do Senhor, João diz, nós nos santificamos, nós nos guardamos, nós levamos uma vida mais séria diante de Deus, mais dedicada, mais submissa, porque eu quero que o meu Deus me encontre preparado, eu quero que o meu Deus me encontre da forma correta. Irmãos, para só um pouquinho para pensar. Você já pensou qual é a tristeza? Só vou usar uma hipótese aqui, hipótese de alguém que se diz crente, na hora que Cristo voltar, está em atitude de pecado para com Deus. É por isso que tem muitos irmãos que pregam que não vai. Eu sempre digo, seria uma maravilha se na hora do arrebatamento nós estivéssemos reunidos como igreja já. E aí era continuar esse louvor agradável a Deus, esse momento. Mas aquele que tem essa visão, ele está claramente com os olhos, Cristo está às portas, e minha vida tem que cada dia ser mais digna da sua presença. O segundo efeito desse contar os nossos dias, aprendendo com tudo que nós vimos esse ano que passou, eu preciso evangelizar mais, porque Cristo está voltando, e eu sei qual é o final da história, e tem muita gente morrendo sem Cristo, tem muita gente que o Covid tem levado e que não tem Cristo no coração, e eu conheço. Deus tem nos dado as oportunidades para que pessoas possam ouvir do Evangelho, possam aceitar Cristo Jesus como Salvador e possam, vindo o Covid, dizer: o meu corpo se acaba, mas eu avisto uma terra feliz. Eu avisto uma terra feliz. Lá na quarta-feira de manhã, que nós fizemos o ato fúnebre, foi também um momento de evangelismo ali para a família da irmã Dora. Mas foi bom cantar, eles pediram que cantasse aquele hino, o 123, Seja Bendito Cordeiro, que ela gostava muito, alvo mais que a neve. Sim, você já pensou agora a irmã Dora olhando para o seu Senhor, e eu vou aqui usar uma hipótese também pessoal, tá bom? E ela relembrando esse louvor a Deus no céu, olhando para o seu mestre, dizendo: alvo mais que a neve, o teu sangue me tornou. E aí olhando para si mesmo, e vendo essa realidade em si mesmo. Sim, irmãos, quando nós olhamos para a pandemia, temos certeza que Cristo volta, e como temos certeza que Cristo volta, nós sabemos o final da história, e sabemos que precisamos falar de Cristo, para que mais pessoas entrem no seu reino. E eu quero fechar voltando para o Salmo 90. O salmista já disse para nós aquela premissa: se tem alguém que é eterno e não se abala, é o nosso Deus. E nós não passamos de pó. Nossa vida é como uma neblina, nossa vida passa, é passageira, nossa, é muito rápido nossa vida aqui. E por essa razão, ele diz, verso 11: Senhor, quem conhece a tua ira? Quem é que pode realmente medir, comensurar a tua grandeza em todo sentido, tua santidade, tua justiça, tua bondade? E depois de olhar essa questão, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor, me ajuda a ter passado esse ano 2020, que foi um ano difícil, complicado, incompreensível, mas que eu cresça no Senhor, para um 2021 mais produtivo, para a tua honra e para a tua glória. E ele faz um pedido, ele faz uma oração. Ele diz, versos 15 em diante: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós. O que ele pede? A
graça do Senhor, a dádiva que não merecemos. E ele pede uma graça de Deus: Senhor, confirma as obras das nossas mãos, aquilo que nós queremos fazer para Ti, aquilo que nós queremos realizar, confirma essas obras. Nós queremos fazer para a Tua glória, nós queremos fazer para Te agradar, nós queremos fazer para que Teu nome seja exaltado. Então confirma essas obras. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Eu oro a Deus que eu e você tenhamos crescido com o ano de 2020, aprendido a contar, isso é, a realmente olhar para o que passamos, aprender. Nessa mensagem destaquei 3 aprendizados. O único que tem controle absoluto e infalível dos seus planos é Deus. E eu deixo minha vida na mão dele, porque o plano dele é perfeito. Deus abriu uma oportunidade extraordinária para que eu seja cada vez mais solidário com os outros irmãos em Cristo e até aqueles que não são irmãos em Cristo. E Deus tem me mostrado que seu filho está próximo de voltar, e eu devo viver uma vida digna na sua presença, digna em santidade e digna em proclamação do Evangelho. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos porque o Senhor está conosco sempre. De geração em geração o Senhor tem estado conosco, e isso é o que nos sustenta. Pedimos que possamos crescer em aprendizado na Tua Palavra e no dia a dia das nossas vidas. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos nos encaminhando para o final da programação, e eu gostaria de relembrar alguns pedidos de oração que estão aqui conosco, e você deve ter alguns. Você que tem o material, hoje você vai levar para casa os pedidos escritos. Eu gostaria de começar pedindo oração pela família da irmã Dora e pelo consolo do Santo Espírito para a sua família. Pela família Silveira, que é uma família da Igreja Particular da Fé de Manaus, também pelo consolo. A irmã Raimundia Silveira, a matriarca, faleceu, e infelizmente também de Covid. Orem pela irmã Isaura, esposa do pastor Carioca. O pastor Carioca esteve ontem na formatura, mas a irmã Isaura, por questão de proteção, não foi. Também orem pela nossa família, principalmente por mim, pela Melanie, pela nossa saúde, que Deus nos sustente. Eu gostaria que os irmãos orassem pelos nossos tios, principalmente o tio da Melanie, o missionário Davi, a Gracinha. O tio Davi ainda está se recuperando. As irmãs que estão esperando o bebê, a missionária Jael, a irmã Tâmara, a missionária Tâmara também, e as irmãs Suzana, Erlânia, Adriana e Evelyn. Eu gostaria que os irmãos orassem pela saúde do pastor José Duarte e pela saúde do pastor Januan Lira, e o pastor Januan Lira está bem melhor, graças a Deus. A irmã Inês pede pelo seu filho Gessileudo, pela sua saúde. E eu gostaria de pedir aqui, eu não incluí, mas falei hoje de manhã, pelo irmão Fábio Camussa Furtado, recém-formado, que ele foi contrair o dengue, né? O mosquitinho também foi lá fazer um estrago lá no irmão Fábio. Não esqueça os idosos da igreja. Aí eu gostaria de lembrar a irmã Iracia, a irmã Maria Chainha, a irmã Marilu, o seu Amauri, a irmã Sebastiana, a irmã Nancy, a irmã Maria, mãe da Ediclei, a irmã Luzia, e o irmão Francisco Barros. Eu gostaria também de pedir oração, incluir a saúde pública do nosso país. Orem. E o Edson fez uma oração hoje que eu, sinceramente, Edson, não tinha pensado. Obrigado pela lição de orar pelas pessoas que trabalham como serventes, os que trabalham na limpeza, que pegam o lixo do hospital, que trabalham com o lixo do hospital, né? Então não esqueçam dessas pessoas também, nominalmente, né? Todos aqueles que estão envolvidos na área de saúde, segurança, e principalmente os que estão encarregados de administrar tudo isso. Irmã Helena, chegou mais algum? A irmã Conceição pede oração pela saúde da Nilcilei, né? E também pelo seu irmão Francisco, e pede pela saúde do Vitor. Ela pediu hoje de manhã, eu esqueci de colocar na lista do Vitor, pela saúde dele. A Heloína
pede que orem pelo irmão Fábio, né? Pela missionária Reginita, a missionária Reginita também não está bem, e pelo Vlad, que ele adquiriu dengue. Então esses três, Fábio, Reginita e Vlad, estão com dengue. O Lucas Duarte pede oração pelo seu pai, que passará pelo primeiro procedimento cirúrgico amanhã, tá bom? E eu quero agradecer as pessoas que estão participando conosco hoje à noite. Nós temos aqui o que deu para captar. Eu quero dizer aos irmãos que estão na transmissão, se eu não citar o seu nome aqui, a gente não conseguiu captar em tempo. A irmã Conceição, e deve estar a irmã Iraci, a irmã Marilu, a irmã Maria Chaim, a irmã Raimunda Costa, sua mãe, quem sabe a Duda também. Aí nós temos a irmã Melanie, a Ilhoena e o Eliseu lá em casa, né? Ela fez o Enem, e aí condições para vir à noite não deu tanto. E aí nós temos aqui o irmão Edson Rodrigues, a irmã Raimundinha, tá bom? A irmã Maria Lúcia Barbosa, a mãe do pastor Neto, muito obrigado. O pastor Flemilson está aqui também nos assistindo, muito obrigado, lá do Rio de Janeiro. A irmã Maria Inês, o Bruno, a Jacineide, a Janaína, o seu Antônio Jacileudo, a Gessileia e o Anailton. A irmã Eleni, deve estar aí o Tiago, a Évila e também a Elis. E o Lucas Duarte, tá certo? Eu não sei se o pastor Eduardo também está assistindo, mas nós temos orado por vocês, meus irmãos. Eu gostaria de só dar o relatório dos irmãos do mês de janeiro. No mês de janeiro, dia 3 de janeiro, o total de presente de pessoas na EBD foi 46 e o total de oferta R$36. No dia 10 de janeiro, domingo passado, nós tivemos 44 pessoas presentes e uma oferta de R$56. E hoje nós tivemos um total de presentes de 38 pessoas e R$60 de oferta. A EBD ela começa às 9 horas e termina às 10 horas pela questão da limitação de tempo e também de pessoas por questão da pandemia, mas ela está acontecendo presencialmente e a classe de adultos e jovens está sendo transmitida online também nesse horário. Meus queridos irmãos, é bom estar com vocês. Orem uns pelos outros e vamos levar essa mensagem para casa. Senhor, eu quero aprender mais de Ti em cada situação. E nós vamos encerrar cantando o cântico Te Louvarei. Vamos ficar de pé.
Pai querido, nós queremos te agradecer. Agradecer porque é o Senhor que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe o que nós devemos enfrentar no decorrer da semana, no decorrer de cada página da nossa existência. Porque o Senhor nos fez, nós fomos criados pelo Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, nos dê a capacidade de ter corações sábios, nos ajude a discernir, nos dê inteligência para aplicar todo o conhecimento do Evangelho nas atividades do nosso dia. Ajude-nos a viver. Obrigado, Deus eterno, por tua palavra. Obrigado por este momento aqui. Nós pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde ao meu retorno aos nossos lares e que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana. Te pedimos e levamos ao Senhor todos aqueles pedidos que aqui foram citados. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga saúde. Nós dependemos do Senhor. E é isso, Senhor Deus, humildemente, reunidos aqui, como filhos do Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos dar um aceno para os irmãos, dando boa noite para eles, encerrando a transmissão.